Oi, pessoal, eu sou o Kleber Fak, do Miojo Indie. Eu sou a Elo Cleaver, da revista Balaclava. Eu sou o Nick Silva, do Monkey Bus. E eu sou o Gui Tintel, do It Pop. Aê, de volta! Finalmente, depois de muito tempo longe. Muito tempo. É a terceira ou quarta edição? Não faço a menor ideia. Eu acho que acho que é quarta Eu já. acho que é quarta. É, né? E hoje nós vamos falar, estamos vivendo na melhor fase do pop nacional. O Guilherme Tintal preparou uma aulinha pra gente aqui. Ele vai falar tudo sobre o pop dos anos 10, mas antes a gente vai fazer um resgate de outros momentos da música pop brasileira. Mas antes, segue a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm, no Twitter e no Instagram, www.vamosfalarsobremusica.com.br, que é o nosso site, onde você vai ter todas as diquinhas que a gente vai dar aqui hoje. E também no Facebook, só procurar por Vamos Falar Sobre Música. Apoie a gente também no Padrim, padrim.com.br/podcastvfsm. Lá você tem acesso a diferentes pacotes, a partir de R$5. Um cafezinho por semana. Um cafezinho por mês, na verdade. Né? É mais barato do que uma garrafa de cerveja, tipo litrão aqui em São Paulo. Então tá valendo muito a pena. Então, acho que, se duvidar, tá de uma garrafa 600. Então lá você tem acesso a diferentes pacotes para apoiar o nosso podcast, inclusive para fazer parte do nosso grupo fechado no Facebook, que é onde vem muitas das discussões e pautas que a gente traz para dentro do programa, certinho? E fique até o final do programa que a gente vai falar sobre a nossa incrível promoção, nosso sorteio de Natal, tanto para os padrinhos quanto para o grande público que ouve a gente. Então é um pacotão de prêmios. Ouve até o final, que no final a gente explica como faz para você participar. Chique. E olha só, momentinho Natura musical, porque a gente está encerrando um ciclo. A Natura começou aqui a parceria com a gente para divulgar o edital Natura Musical 2019. Abriu as inscrições, a gente divulgou, a gente falou sobre todos os artistas que tiveram seus trabalhos lançados esse ano. A gente lançou um programa exclusivo. Exatamente, como a música brasileira segue se reinventando. E agora a gente está aqui de novo com a Natura para encerrar esse ciclo, para falar o quê? Dos contemplados do edital Natura Musical. É muita gente. Muita gente foda, é muito trabalho foda, é muita gente incrível. E olha só, eles liberaram um listão com vários dos artistas que tiveram os seus projetos contemplados pelo edital Natura 2019. Já deixou a gente tonto com os lançamentos que vem pro ano que vem. Letrux, Elza Soares, Emicida, Russo Passapulso com Antônio Carlos Jocafe, Matheus Aleluia e João Donato, que vão estar lançando discos, fazendo turnês, vão estar fazendo projetos, vão estar excursionando pelo Brasil, levando esses trabalhos patrocinados pela Natura Musical. E esses são só alguns, porque são 41 nomes no total, então, é muita gente. Muita coisa nova vindo pelos próximos meses, não vai faltar novidade para quem é apaixonado por música. A lista com todos os contemplados, os 41 nomes, saiu na última segunda-feira, dia 25 de novembro. E a gente tá vendo aqui a lista completa com todos os lançamentos que a Natura vai anunciar no dia 25, e é sério, é muita coisa. Tem coisa que vocês vão gostar muito, vocês que acompanham o programa. Tem coisas que a gente já falou em outros programas. Tem artista que tá voltando com disco de inéditas. Então tem muita surpresa pelos próximos meses. E olha só, em 2020, a Natura vai injetar no mercado brasileiro de música 5,4 milhões de reais, com todos esses projetos relacionados a discos, turnês nacionais, além de documentos, que a gente falou muito sobre esses registros de cenas, trabalhos de livros, tem trabalho de captação de áudio, de registro histórico da música brasileira. E nesses mais de 15 anos de atuação, Natura Musical já apoiou 424 projetos de 20 estados brasileiros, somando mais de 143 milhões de reais investidos em diferentes projetos. A gente já falou aqui de Luísa Lian, a gente já falou de Marcelo Genesi, a gente já falou de Emicida. No programa que a gente gravou para a Natura Musical, inclusive, a gente fez uma recomendação com vários trabalhos que tiveram o suporte do Natura Musical e que são importantíssimos para a música brasileira nesses últimos 15 anos. Só nos últimos meses teve ainda trabalhos da Margareth Menezes, Mariana Aidar, Lia de Itamaracá, Drica Barbosa, Keila, que era da Gangue do Eletro, Bruna Mendes, Castelo Branco, Thiago Oliveira, que é o vocalista do Maglory, uma porrada de trabalhos que a gente recomendou aqui nas últimas semanas. Então, assim, você que é apaixonado por música, tem muito material para você ouvir com o apoio do edital Natura Musical. Natura Musical, nos encontramos na música. Tintel, o que é pop? De Meu cara. Deus. Pop é o que é popular, é o que é da massa, é o que tá na boca do povo. Ó. Acho que não tem melhor definição.
Exato, até porque segundo o dicionário, eu fui aqui e coloquei o que significava música pop pro dicionário. Aí tem número 1, relacionado a artes plásticas, relativo a pop art. E ali no campo da música é relativo à música pop, criação artística ou cultural de origem popular, veiculada nos meios de comunicação de massa. Aí eu fui mais atrás, queria saber de onde veio o termo música pop, estudei mesmo. E assim, a música pop ela vai nascer justamente com o surgimento da indústria a partir dos anos 20 ali, só que daí, diferente do que era esse pop que a gente tá acostumado a hoje, era de fato a música que era popular, a música do povão, era aquele princípio do que seria o country, do que seria o blues, aquela coisa do cancioneiro negro, principalmente nos Estados Unidos. Acho que ele surge muito em contraposição ao que era erudito, né? Sim. O popular era exatamente o oposto ao que era erudito. Então... Era o tipo de música que as pessoas poderiam não apenas consumir, como produzir e tocar em casa. Por exemplo, você precisava ter até um violão, alguma coisinha assim, um batuque, você já estava fazendo música. Você não precisaria ter uma orquestra com trocentos arranjos de corda, metais, pianos. Era uma coisa que você poderia fazer em casa, assim. Tem até alguns fatos interessantes que, por exemplo, assim, no começo, a música pop ela era vista de um jeito muito pejorativo. Principalmente, por exemplo, o uso da viola e da viola caipira aqui no Brasil. Era uma coisa assim de gente baixa, gente pobre, tipo, rico não tocava violão. Isso era uma coisa vista de uma forma muito negativa. Mas o conceito de música pop, como a gente tem hoje, ele vai começar de fato a surgir a partir dos anos 60, mais no sentido de que começa a dividir entre o que é o pop por exemplo, Beatles era uma coisa que era considerada música pop. Isso é outra coisa que vale a pena conceituar, que eu acho que o que é música pop foi mudando conforme o tempo. Assim, exato. Tipo, a música rock, né, ali nos anos 60 já foi considerado música pop. Sim. Então é bom ter isso em mente, porque quando a gente for falar de pop dos anos 90 também, a gente pode estar falando de alguma coisa que não faz sentido hoje em dia, assim, tipo, seria anacrônico. Mas... Sim, o próprio pop dos anos 80, pop dos anos 60, cada década meio que tem uma interpretação própria do pop de maneira geral. Mas, em resumo, o pop ele precisa ser simples, rápido e estruturalmente repetitivo, capaz de dialogar com as emoções dos ouvintes. Então, assim, não adianta nada eu fazer uma coisa simples e tosca se ela não for capaz de tocar, ou emocionar, ou tornar a vida da pessoa um pouco menos miserável. Ai, ai. E vou agora focando no Brasil, que é o tema do programa de hoje. A questão de música pop ela vai ter início ainda no início do século, com tipo Heitor Villa-Lobos, que ele vai trazer elementos de música caipira para as orquestrações dele. Então tem essa começo de essa mistura do erudito com o popular. O que na época, assim, era, meu Deus, isso é um afronte, isso aqui não é arte de verdade. Aquela velha discussão babaca de gente rica, branca, falando assim, o que é, o que não é, o que é cultura. Não aceitando que está fora da academia. Exatamente. E só que, assim, o grande ponto de popularidade de música pop no Brasil começa mesmo a partir da Bossa Nova, em 1958, com o lançamento do Chega de Saudade, que Elo é especialista nesse assunto. Amo. E a partir daí que a gente tem, de fato, uma popularização da música brasileira, do pop, de uma coisa acessível, de uma coisa na cabeça das pessoas. Coisas que, tipo, as pessoas cantarolariam por aí nas ruas e festinhas e afins, né? Então, assim, até chegar nos anos 2010, a gente tem uma série de pequenos movimentos meio que sintetizam essa música pop. Então, 58, 59, o nascimento da Bossa Nova, com João Gilberto, Astrid Gilberto, Tom Jobim, Vinícius de Moraes. 65, a gente tem o surgimento da Jovem Guarda, que é com Roberto Carlos, Erasmo Carlos, a Vanderleia, o Ronivon e a Vanusa, que é já um princípio de dialogar com esse pop rock que era produzido lá nos Estados Unidos. É uma resposta muito americana, né? Exato, Tipo, tanto americana e britânica, né? Em 1968, a gente tem o surgimento da Tropicália no Brasil. Eu tô dando números, datas exatas, mas assim, tem que pensar que são períodos, né? O princípio de uma agitação cultural. Então a gente vai ter Tropicália com Caetano Veloso, Gal Costa, Gilberto Gil, os Mutantes, que mais uma vez olha para o que está sendo feito lá fora, mas tenta dar um toque de brasilidade, uma coisa mais de olhar para o interior. Principalmente a música de Gilberto Gil, ela é muito de pegar o que estava sendo feito, sei lá, no interior da Bahia e trazer para dentro de estúdio. Eu acho que nessa época já começa uma apropriação muito mais de cultura brasileira do que anteriormente. Assim, sim, de entendimento do que é a cultura brasileira, né? E aí, começando nos 70, a gente tem a explosão do rock and roll no Brasil, que passa a ser a música pop da época, que é onde vem Novos Baianos, tem os Secos e Molhados, tem a explosão da Rita Lee em carreira solo, que ela viraria assim,
o maior ícone da música pop brasileira seria ela durante, sei lá, mais de 2 décadas, a grande vendedora de discos. Ainda hoje, a maior vendedora de discos brasileira, mulher vendedora de discos no Brasil, e Raul Seixas. Em 1981, a gente tem a questão da New Wave, que começa com um movimento meio de uma agitação cultural muito do Júlio Barroso, que ele era um poeta, um jornalista, um pensador da época, e um dos formadores da Gangue 90 Absurdetes. Mas aí vem Blitz, Legião Urbana, vem os Paralamas do Sucesso, Barão Vermelho, Kid de Abelha, Lulu Santos, até a Xuxa surge nesse momento. É onde, tipo assim, a gente tá no período de saindo da ditadura militar, então a gente... Fechamento da ditadura e Sim. Se permitindo provar de outras coisas, tem questão de liberação sexual, tem vários outros, por exemplo, surgimento do Rock in Rio, várias coisas assim. Tem uma ebulição criativa muito grande nesse período, que culmina nos anos 90, muito do fenômeno que acontece nos anos 90 começa no final dos anos 80, que é o quê? Surge a Axé Music, a gente tem Antes ficava muito centrado no eixo Rio-São Paulo, assim. Então a gente começa a ver cena de Pernambuco, a gente começa a ver cena da Bahia, a gente começa a ver outros movimentos, assim, tipo Goiânia com a música sertaneja. Então a gente tem, sei lá, desde Patofu e Raimundos até Claudinho Bochecha e Sandy Júnior, até Mamonas Assassinas e Zé de Camargo. Então a música começa a ficar muito mais plural, mesmo os artistas começam a olhar para outros ritmos periféricos de um jeito menos preconceituoso, só que ainda eu acho que é muito quadradinho, diferente, perto do que é dessa capacidade que os artistas têm de dialogar com outros ritmos hoje. Anos 2000, a gente tem uma popularização de música eletrônica, o funk carioca, que aí já começa nos anos 90, ainda com o funk melody, com o charme, ele passa por uma remodelagem, surge, sei lá, Bonde do Tigrão, surge umas outras coisas assim, desses fenômenos que foi bem centrados no começo dos anos 2000, e aí vai para, sei lá, Comunidade Ninjutsu, chega a onda do Emocore com NX0, CPM 22. O importante notar que lá no Pará a gente tem essa coisa do Tecnobrega, que demorou para vir pro sul, sudeste, mas que lá era um fenômeno de música pop, assim... Há bastante tempo. Há bastante tempo. Calypso tinha, assim, uma multidão de fãs lá. E uma infinidade de outros artistas que, sei lá, nunca respingaram aqui, mas que eram gigantes nesse contexto. E aí a gente chega nos anos 2010. E o que a gente tem? Eu coloquei 4 grandes fenômenos aqui. Eu coloquei o primeiro, que é o do sertanejo, que talvez seja, eu acho que hoje em dia, o grande ritmo, o grande fenômeno da música pop no Brasil. Que também começa lá dos anos 2000, no começo dos anos 2000, que tem, sei lá, Bruno e Marrone. Esses artistas começam a fazer discos gravados ao vivo, e aí estoura com uma música ou outra. Mas aqui a gente tem isso também, a gente tem muito de Lua Santana, Lucas Luco, Marcos Belucci, Maria Cecília e Rodolfo. A gente tem o surgimento do feminejo, com Maiara e Maraísa, Nayara Azevedo, Marília Mendonça. E aí a gente também uma questão do sertanejo no sentido de que ele começa a transitar por entre gêneros. Então você vai ver sertanejo que dialoga com R&B, sertanejo que dialoga com trap, remix de sertanejo, assim, tipo, muito remix de sertanejo. Aí o funk também, ele passa por uma remodelagem. Você quer falar um pouco mais do funk? Você que manja mais do que eu. Em relação ao funk, eu acho que ele começa a ter alguma transformação ali quando entendem a internet como uma ferramenta de expansão. Então, tem uma virada boa na real, no pré e pós-Anitta, principalmente, porque é quando, tipo, as gravadoras começam a olhar, produtores grandes começam a olhar, e aí ganham essa estruturação maior. Tipo, não é só a galera produzindo mais no quarto, e mesmo essa galera que produz no quarto ainda tem uma atenção um pouco maior. Então, a gente tem lá o MC Fiote com o Bum Tantan, a gente tem o G15 com Deu Onda, que, tipo, é uma música que bombou depois de um erro no arranjo dela, que, tipo, popularizou e tal. E aí todo mundo começa a olhar pra isso e começa a entender isso melhor como uma indústria, e eles começaram a se expandir também, a testar outras coisas. Acho que a própria Valesca Popozuda também tem um papelzinho importante, assim. Sim, com certeza. Ela e o Catra, assim, meio que da década anterior, já entrando nessa também, né? E a gente tem, sei lá, o pop de uma estrutura mais tradicional, que é o tipo que... Ana Vitória, tem o Thiago York, Roberta Campos, o próprio Silva, assim, depois do, sei lá, terceiro disco, ele começa a dialogar com um público maior. Maria Gadu continua fazendo muita música pop, que é uma coisa que a Ana Carolina já fazia nos anos 2000, ela assume meio que esse manto dela. Tem Luísa Sonza, tem Lecha, tem João. Aí mais recente, sei lá, Fenômeno Isa, que eu acho maravilhoso, e que ela também transita por entre gêneros. Sim. Duda Beat, que também vai pegar um pouco da questão do brega funk, dessa coisa mais da cultura nordestina, principalmente da região de Pernambuco.
E a gente também tem o fenômeno do drag pop que eu coloquei aqui, que é essa explosão alavancada pela Pablo Vittar, mas que traz junto com ela Lia Clark, Glória Groove, Arethusa Love, e até uns nomes que são meio estranhos e que dissom disso, que é o caso da Potiguara Bardo, que ela tem, eu acho, uma linguagem muito própria dela, né? A Grimes A brasileira. Grimes brasileira. O que vocês acham, assim, já pra começar a discussão, o que vocês acham que é o grande diferencial desse pop 2010 pro pop que era feito lá antigamente, ou talvez pro pop dos anos 2000, pro pop dos anos 90? O que vocês acham, como que vocês interpretam esse pop feito atualmente? Qual que é a principal marca deles, assim, o legado? Eu tava refletindo, ó. Tintel, você não quer começar? Eu vou dar uma refletida a mais. Foi uma explosão de informação aqui pro meu lado, né? Tá ok. Pode ir. Pra mim, principalmente, esse pop BR atual, o grande diferencial dele é compreender melhor e se apropriar mais da música brasileira, dos ritmos brasileiros. Porque você pega o que a gente entendia como o formato de música pop para o que tinha na década passada, por exemplo, a gente tinha, sei lá, tipo, Kelly Key regravando uns hits gringos, ou olhando muito pra Britney, pra esse som, tipo, que era o pop americano. E aí, o que você vê atualmente é o... Tinha muita versão, tipo, tradução Sim, pura e exatamente. simples. A Tipo, carreira do verdade. latino inteiro, Totalmente, assim, só foi regravações, isso. praticamente. E aí, o que a gente vê hoje, não. Tipo, principalmente, sei lá, pegar o exemplo bom da Pablo, é isso de pegar ritmos brasileiros e aí mesclar com esse formato pop que a gente conhece de fora, mas de uma forma totalmente, se não brasileira, abrasileirada. Então, eu acho que esse é o principal diferencial, que é se apropriar mais de coisas que são da nossa cultura, que é o que aproxima o fã de música pop gringo com a galera que consome a música nacional em geral, tipo, que consome sertanejo, que consome o funk, que consome outros gêneros. É uma coisa que eu percebi, assim, bastante ao longo de uma década de discotecagem, tocando em festinhas, assim. Era muito difícil você tocar música brasileira. Antigamente, assim, sei lá, você olha 5 anos atrás, 10 anos atrás, era muito difícil no sentido de... Ou voltava pra uma coisa meio de nostalgia, de alguém, sei lá, sacava uma Mamonas Assassinas no final do set pra meio que impressionar a galera, ou um Raimundos, ou numa, sei lá, um Legião Urbana, um Blitz, alguma coisa assim muito nostálgica. Ou era pra uma coisa mais, sei lá, apelativa no sentido de um viral de YouTube que viraliza, uma música viral que virava uma musiquinha de festa, sabe? Missinho Falha, assim. Exatamente. Missinho Falha é um fenômeno que, tipo assim, já vi tocar algumas vezes em festas na época que bombou, sabe? E hoje não, hoje eu vejo que é muito fácil eu consigo segurar um set inteiro só de brasilidades recentes, tipo artistas que funcionam muito bem na pista, né? Quando eu vi a pauta, assim, eu fiquei um pouco nessa dúvida, né? Meio que a importância, por que talvez agora é o maior momento do pop brasileiro? Eu fiquei meio assim, cara, sei lá, sabe? Porque muita música brasileira na época do MPB, assim, o MPB é não sei, né? Uma música que ela é muito popular, no sentido que todo mundo conhece, Gilberto Gil, Caetano, né? E, por exemplo, Gilberto é uma pessoa que utiliza muito de ritmos brasileiros pra... Lógico que ele mistura com coisas gringas e tal. Daí é por isso que eu tava meio reflexiva, assim. Mas eu acho que é interessante, realmente, essa coisa de trazer o brasileiro pra cultura jovem, de certa forma, sabe? Porque eu acho que sempre foi uma coisa meio dos... Adulta, tipo, uma coisa dos pais, assim. Pelo menos essa... Lógico que não Legião Urbana e tal, mas o que eu vejo como músicas que se apropriam de ritmos brasileiros. Daí eu acho que como juventude, eram essas coisas que traziam, não cópias, mas tipo o rock, o Legião, o Barão Vermelho, sabe? Ou algo desse tipo. E daí foi só realmente... Nos anos 2000, eu ia em muita festinha que tocava, tipo, o Bonde do Tigrão, essas coisas, né? Mas era num sentido meio irônico, não era? Não sei, sabia? Não, mas é porque eu era criança, eu tinha tipo 13, 12 anos de idade. Eu acho que era meio que a música de festinha da época, assim. Mas talvez era um pouco irônico mesmo, né? Agora que eu tô pensando, é que eu não lembro muito bem, mas acho que era meio tipo pra todo mundo fazer uma dança, sei lá. Sim. Não era muito como é hoje, assim. Uma coisa também que eu acho que é bem, bem próprio dessa década é um sentido de profissionalização desses artistas, assim, de meio que entender a música pop para além de eu vou ali, vou cantar e encerrou. Eu acho que tem muito de visão de negócio. Eu acho que a Anitta, pra mim, vira até piada, assim, tipo, vários momentos
Tipo assim, tudo que ela faz tem um pensamento de marketing por trás, do sentido de vou usar tal estampa de roupa, porque tal estampa de roupa vai estar ligada diretamente com o patrocinador X. E aí, sei lá, esse fundo desse clipe vai dialogar com o Y. Então eu acho que esse é um elemento de diferença, assim, porque antes, assim, ficava tudo muito na mão da gravadora. Como esses artistas passam a ser gestores dos seus próprios negócios, eles são um artista empresa, eu acho que eles começam a ter um domínio maior de tipo, o que eu vou fazer. A Pablo também, tipo, nos clipes, ela fala, qualquer coisa, a água mineral que ela bebe tem mostra um rótulo, né? Eu acho que é engraçado, né? Teve toda a discussão da Anitta lá, que ela, tipo, não tinha funkeiras antes de mim, sei lá, que ela falou semana passada, né? Sei lá. E muito a mais, assim, mas em questão de trazer esse profissionalismo, mas é que é um profissionalismo não exacerbado, não diria que é exacerbado, né? Mas é tipo um universo, checkmate, tipo, sabe? Sei lá, leva para um outro patamar. Realmente, não me parece que tinha tanto antes, talvez, nesse universo? Não sei. Porque eu não sei, acho que a gente tá lidando com artistas, de certa maneira, independentes, assim, na maneira de fazer música, mas ao mesmo tempo tem a grana que não que uma gravadora teria nos anos 90, mas tipo, gera muita grana, assim, é um mercado gigantesco. Será que a Tati Quebra Barraco ganhou muito dinheiro? Tipo, nos anos 2000? Tipo, porque ela fez bastante sucesso, as músicas dela, né? Eu acho que muito menos que uma Anitta da vida. E tinha muito lance de uns contratos mal feitos também, né? Tipo, o que aconteceu bastante no funk de décadas passadas é o que ainda rola hoje no sertanejo, que é coisa de escritórios ou produtores ou DJs que acabam ganhando em cima de um artista. E quando você pega, sei lá, tipo, o Dennis DJ provavelmente ganhou bem mais que o Jonathan Costa, sabe? Então, os negócios nesses rolês, tipo, a Tati provavelmente não ganhou muita coisa, mas as pessoas que estavam por trás dela, com certeza, tipo, faturaram em cima disso, assim. Que daí já não é o que não rola com a Anitta, que é tipo a própria pessoa por trás dela também. Então, tipo, ela investe e ela lucra em cima dela mesma. Eu acho que, tipo, se a Tati tivesse meio que a estrutura que a Anitta construiu, né, no momento que ela explodiu, ela provavelmente conseguiria, tipo, mas talvez é isso, era um ambiente muito hostil também, até com mulheres funkeiras, onde você cria N maneiras das pessoas ganharem em cima do sucesso e aquela coisa não se mantém, né? Eu acho que a Anitta, ela conseguiu. Acho que até demais, ela lançou música até demais, assim, mas ela, de certa forma, conseguiu manter, Saturada. assim. Não, tipo, depois que eu vi que ela lançou uma música com o Snoop Dogg, tipo, eu não sabia. Eu fui descobrir, sei lá, 4 meses depois, assim, sabe? Eu falei, nossa, a menina não parou de trabalhar. 1 segundo ela não parou de trabalhar. É que acho que no começo de 2000, tipo, a indústria tava implodindo, assim. Então, acho que não tinha muito como você saber o que fazer, assim, em defesa dela, né? Tipo, não tinha como você prever que no futuro estaria tudo do jeito que tá hoje, assim. Sei, é verdade. Eu acho que a Anitta soube muito aproveitar o momento, no sentido de, tipo, vou colocar minha música em todos os lugares, seja no YouTube, seja, tipo, de entrar nas plataformas de streaming, de dialogar com os proprietários das plataformas de streaming pra pensar, que é uma coisa que o Drake faz lá fora, tipo, eu vou colocar a minha música em cada, sei lá, pixel do Spotify e vocês vão me ouvir de alguma forma. Então, acho que essa é uma das diferenças, de saber ocupar esses espaços. A Isa também, ela foi, tipo, onde ela podia aparecer em qualquer festivalzinho, qualquer evento de música pop, marca patrocinada, ela tava indo lá. Então, acho que quando eu falo no sentido de entendimento da música como negócio, é meio que isso, assim, de saber até onde que eu tenho que estar, em quais os lugares, meio de tentar antecipar a tendência, sabe? Mas saber utilizar as plataformas, na real, né? Porque o case de sucesso da Anitta vem dessa boa utilização do YouTube, por exemplo, que foi onde ela viralizou pela primeira vez. Que era uma coisa que antes do YouTube, a galera, tipo, quando estourou, tipo, o emo aqui, o negócio era mais Space, por exemplo. Então, tipo, é meio que esse mesmo case, só que adaptado às outras plataformas e entender isso muito rápido. Ao mesmo tempo que as plataformas começaram a crescer, ela ia, tipo, ela já ia na cola, já ia crescendo junto. Então, quem consumiu pelo YouTube já tava consumindo a Anitta. Quem ia consumir Spotify quando começou a crescer já tava consumindo a Anitta. E aí foi coisa que as outras cantoras vieram vindo atrás. Então, tipo, a Warner aprendeu com a Anitta pra aplicar na Isa. Que também conseguiu repetir isso. E aí as outras gravadoras foram correndo atrás do tempo perdido porque não trabalhavam isso bem ainda. Até, tipo, entender como que funcionava e onde eles poderiam ganhar ou não em cima disso. É que a gente fala, tipo, fenômeno Anitta, fenômeno Isa, Ludmilla, só que, assim, são
poucos artistas, tipo, de fato que se destacam, de fato que sobrevivem. O resto é um perrengue só, sabe? Tipo, você que trabalha com a Luísa, ela, tipo, quanto ela batalhou pra Sim. meio que chegar num status. Ela ainda não é, tipo, uma gigante Grandona, conhecida, mas não. ela, tipo, tá conseguindo uma posição de destaque só agora e o quanto Sim. que ela batalhou, né? Dito isso, assim, pensando nesse sentido de música pop como um negócio, estamos consumindo músicas mais rasas do que antigamente? Existe uma simplificação? Ou vocês acham que não? Ou é um jeito de compor diferente? Nossa, achei esse papo uma puta besteira. Você acha besteira? Tipo, vai falar que é o Se te Tchan. justifique. Vai falar que o Tchan é muito profundo e que, assim, né, é o suprassumo da intelectual brasileiro. Não. Mas quando aquele cara de direita do Facebook, que ele usa aquele óculos e um olho do Brasil, ele vai falar isso não é música boa, no sentido, tipo assim, Funk de pegar... não é cultura. Funk não é cultura no sentido de... Ai, olha porque era música pop dos anos 70. Daí vai lá e pega Rita Lee, pega Secos e Molhados. E daí ele compara com o que é feito agora. É que eu não entendo porque as pessoas veem, tipo, Rita Lee ou até mesmo a Jovem Guarda como um conceito de música boa, sendo que também era uma... Era muito ruim. Tinha muita coisa muito Era ruim. muita coisa ruim, era tipo uma cópia de uma cena gringa, assim, que eles quiseram instaurar aqui. Tipo, não dá pra dizer... Eu amo de paixão a Rita Lee, mas, gente, tipo... Tinha muito cover, muita letra adolescente, muita letra rasa também. Nossa, tipo, os Mutantes têm umas coisas assim que você entra na pira porque tava todo mundo louco de drogas. E você fala, beleza, eu comprei, faz parte daquele momento. Só que se você for estudar a letra, são tipo umas canções de criança, assim, são muito uns negócios bobinhas. nada a ver, umas cópias dessa cena lisérgica, né, que tava rolando, assim, meio que... É muito louco você pensar que aquilo é, tipo, super autoral e super criativo e super inédito. Só se você não entende o que tava acontecendo no mundo, né? Tipo, sei lá, eu acho meio... simplista ver dessa maneira, assim. Daí você só vê um funk. Acho que é mais uma questão de letra, é mais uma questão do tema que tá sendo falado do que realmente. E daí, tipo, sei lá, você volta pra uma bossa nova da vida, que é tipo, sei lá, tinha tipo uns caras fodões realmente fazendo, mas era um bagulho super elitista também. Sim. Então, assim, É. você não é realmente popular, assim. Eu não acho que foi um movimento que tomou o Brasil, sabe? Tipo, É que eu acho que era popular no sentido de que a gente só tinha aquilo pra ouvir, entendeu? Você só consumia música de um único jeito, que era pelo rádio, ou por programa de TV, ou sei lá, por cinema, numa transmissão especial. Então, assim, aquilo era obrigatoriamente popular porque só tinha aquilo. Você só mas ia ouvir existia aquilo, muito entendeu? movimento cultural. Tipo, cara, no Sul existia uma cena ali própria, no Gaúcha. Nordeste existia uma cena ali própria. Isso aqui foi, tipo, Rio, muito Rio. O próprio Bossa Nova é uma... Vamos Coisa pensar do elementos do samba e vamos dar uma Sim, o próprio São modernizada. Paulo Era, tinha, tipo, uma cena de samba totalmente diferente. Então, assim, vai falar que foi extremamente popular, igual, sei lá, o Manita hoje em dia? Não é, assim, tipo... Eu acho que tinha toda uma cena de samba de rua, né? Que, de certa forma, a Bossa Nova ela se apropriou e meio que elitizou, assim. Você vê muitas músicas que são cantigas populares, sabe? Que são coisas que não eram do rádio, realmente. Não eram colocadas em grandes veículos de mídia. Mas, sei lá, você vai em alguns lugares e todo mundo conhece algumas músicas de samba de rua e tal, sei lá. Eu não sei, eu não participo muito nunca participei muito da cultura do carnaval, mas eu sei que várias vezes eu vou e tá rolando, tipo, um sambinha de rua. Eu, tipo, não sei cantar, mas todo mundo sabe cantar, sabe? Daí eu fico meio, tipo, aonde todo mundo aprendeu essa merda? Tipo, não sei, mas eu acho que também tem essa cultura pop que ela não é veiculada, né? Ela é meio... Principalmente na época do carnaval, ela é meio que passada por esses Uma eventos. coisa mais no sentido de folclórico, assim. Folclórico, no sentido isso, de ótimo. folk no sentido americano, assim, né, e tal. Do que de ser popular, de fato. Mas eu acho Ou que... talvez seja a mesma coisa, no fim das contas. Não sei. Mas eu acho que com certeza a Bossa Nova se apropriou disso, sabe? Algumas músicas que, tipo, sabe, sei lá, foram trazidas para esse universo. E não é mais de rua, mas é, sei lá, uma coisa mais elitista, tocado num violão, não sei o quê, com acordes super complicados. Tipo, eu amo, mas eu não sei, eu acho que tem esse... Não é um apagamento, né, desse samba de rua, tipo, dessa cena menos elitista, mas com certeza, por uma questão de grana, o João Gilberto, dessas pessoas, elas foram mais retratadas, né? Tem CD, tem, tipo, vai pra frente, né? Você tá no Spotify, todo mundo ouve, é outro... E outra coisa também que se criou uma puta cena na época e quem sobreviveu foram esses caras, né? Assim, tipo, várias outras pessoas, assim como acontece hoje em dia, foram nessa mesma esteira
fizeram música, mas não sobreviveu. Com base nesse atual cenário, no que tem sido produzido, vocês veem que tem alguma coisa está sendo produzida no sentido de legado musical? Ou tudo vai ser uma coisa meio que esquecida, não vai ter... Será que vai ter uma herança de fato daqui a alguns, sei lá, 10 anos Uma eu vou herança revisar? musical, grande, sabe? assim. É mais nesse sentido também que eu tava tentando entender. De, Legal, entendi. se é errado, se de fato a gente tá entregando alguma coisa nova, alguma coisa marcante, alguma coisa que daqui 10, 20 anos as pessoas vão olhar, ou se tudo é passageiro, tudo é só uma reciclagem de fórmula, de reciclagem de conceitos, seja gringos ou aqui dentro do Brasil, sabe? Eu sinto que, sei lá, né, chutando, talvez uma coisa que será lembrada, eu acho que talvez seja o funk e todas as variações que eu vejo hoje, tipo esse funk melódico, sabe, sei lá. E tudo que vai trazer a partir disso, eu acho que vão ter vários estudos sobre todas essas batidas, sabe, mas eu acho que começa meio que nesse tempo de uma popularização do funk. E que já tem a popularização do tecnobrega, assim. Tipo, eu vejo, sabe? A Duda Beat fazendo esses funks com tecnobrega. Com bastante sintetizadora, aquela batidona acelerada. O próprio brega funk, que tá gigante agora. Então, não sei. É o que eu sinto. É o que eu sinto que eu ouço e falo, nossa, isso é novo, assim. Isso é mara, sabe? A Pablo também, trazendo algumas músicas que fazem essa mistura. Mas não sei, né? Às vezes só o tempo dirá, mas é o que eu sinto. Acho que, principalmente por essas misturebas que rolam agora, a gente vai muito resgatar mais nomes de artistas do que, tipo, músicas de gêneros em si. Até porque, com isso da pressa de streaming, de aparecer coisa o tempo todo, eu acho que os ciclos vão ficando menores também. Então, tipo, eu não acredito que a gente vai conseguir, daqui a um tempo, separar isso em décadas mais, sabe? Tipo, porque eu acho que numa década já vai ter rolado coisa demais, então não vai conseguir fazer, tipo, esse resumão igual você fez sobre as décadas passadas. Sim, isso é verdade. De, sei lá, tipo, de 2, 3 anos atrás, o pop brasileiro já era outra coisa, já consumia já consumia de uma outra maneira, já era um outro tipo de música, e daqui a uns 3 anos também vai ser, tipo, vão ter surgido outros nomes, o pessoal que faz um som hoje vai estar fazendo outro, então esses ciclos vão ficar cada vez menores e vai ficar cada vez mais difícil de a gente resgatar isso dessas formas tão específicas. Então, acho que talvez lembremos de nomes, mas não de músicas e gêneros. Eu não tinha me tocado disso. Também não, é muito rápido, é uma boa. Porque talvez um pouco talvez esse fascínio que a gente tem, a bossa nova, o rock dos anos 80, é porque de fato só tinha aquilo e a gente era obrigado a consumir aquilo até que alguém chegava com alguma coisa, sei lá. Tipo, quando o Chico Science surge nos anos 90, era uma coisa muito disruptiva, assim, no sentido de compor, de cantar, de costurar elementos de rap, com cultura nordestina, com coco. E aqui, de fato, assim, eu tô organizando a minha lista de melhores da década, assim, para ano que vem. E aí eu tava percebendo como o jeito de compor no começo da década lá, tipo, com Marcelo Genesi, com Tulipa Ruiz, era uma coisa muito com acabamento maior, com tempo maior de execução das coisas, maior instrumentação, sei lá. E já era uma coisa enxuto perto, se você for ver de outros tempos. E aí você olha para o que é mais para agora perto do final, tipo, com Duda Beat, que é, sei lá, ela e o Troia num microfone, num sintetizador e num computador, saca? É uma outra pegada, uma coisa completamente diferente. De fato, não tinha nem me tocado dessa... Acho que tem uma grande ansiedade, né? Eu sinto uma ansiedade, tipo, desses artistas, principalmente dessa cultura do feat, assim, de você, tipo, não perder a onda do seu sucesso. Então, sei lá, a Duda Beat estourou lá com o disco. E ela, vamos soltar single, pelo amor de Deus, sabe? E ela tá aí, fez Gabi Amarantos, tipo, fez todo mundo. E eu acho que é ansioso, assim, porque daí vai ter uns hits e vai ter uns que, sei lá, não sei se vai ser tão mara. Não que eu acho que você precise de super tempo pra produzir uma música boa e, sei lá, acho que não precisa de tanto, né? Uma ideia boa é uma ideia boa. Mas não sei, eu acho que essa ansiedade de lançar várias coisas também vão trazer coisas que são extremamente whatever, mas que não tem problema também, porque vai passar rápido também, sabe? Mas eu acho que também vem como uma consequência desse pop algoritmo, principalmente Total. de fora, que, tipo, ela vai colaborar com 1.001 pessoas e pode até ser que, tipo, uma ou outra música ali você não curta, mas vai acabar caindo na playlist de alguém, vai acabar pegando algum gênero e, tipo, isso vai somar pra ela em números. Então, a gente entendendo esses ciclos menores de que, tipo, o prazo de validade dela talvez não seja grande, o máximo que ela aproveitar pra, tipo, se meter em mais playlists possíveis, melhor. Então, não, e tá fazendo o trabalho certo, no caso, né?
É que eu fico refletindo só disso, assim. Eu acho que de todas essas coisas, essa é a que mais me irrita. O excesso de feat. Eu Sim. acho assim… É. Aí eu consigo perceber… Aí eu consigo entender a crítica das pessoas que falam que é tudo muito gratuito, tudo muito genérico, tudo muito rápido. Porque eu vejo que algumas músicas são claramente… Não são os artistas que compuseram. São terceiros, quartos, quintos. É uma indústria, de fato. Entrega ali, grava. Vamos entregar aqui, fecha o pacote. Coisa tipo de uma semana. E daí já vem com o Já vem clipe outro pronto. clipe, é. Então, assim, aí eu consigo perceber de fato um desgaste. Eu acho que aí é a parte que mais me cansa nesse Não, processo. mas aí um todo, contraponto assim. nos anos 50 também era feito assim. Tipo, não tão a toque de caixa, mas, tipo, alguém que ia compor, um terceiro ia cantar, aí uma banda X de estúdio que ia fazer também e tal, sabe? Tipo, obviamente não ia ter o clipe, porque não existia, mas ia chamar alguém pra estar junto ali na música e tal. Então, não sei se é uma coisa exatamente nova. Eu não, assim, não sei dizer se é tão É que eu prejudicial sinto que, assim. pelo menos nos antigos métodos de composição, existia de fato uma aproximação, assim, por exemplo, sei lá, um Tom Jobim com um Vinícius de Moraes. Eles eram pessoas que frequentavam ciclos, que acabavam se conhecendo, e a partir dali geravam uma parceria e segue para uma Não, vida, até aí saca? tudo bem, mas sei lá, se for pensar numa indústria americana, assim, tipo aquele Great American Songbook, assim, tipo, eram músicas clássicas que qualquer um podia gravar, então, assim, sabe, tipo, é meio disso que eu tô falando, assim. Mas eu entendo essa… Eu acho que tem hoje, que eu também fico pensando nisso, que eu não sei o que eu acho, realmente o esvaziamento da produção ou da escrita, sabe? Você pega, tipo, aquelas músicas do Kanye West que tem, tipo, 10 pessoas que assinam a letra, sabe? E daí você lança uma música que o cara tá cantando e você acha que é dele, e daí você percebe que, na verdade, não foi nem ele que escreveu, ele só brifou alguém Tipo, pra o fazer flow a é parada. diferente e tal. E você fica meio, tipo, sei lá, qual que é o propósito disso, então, entendeu? Tipo, qual que é o propósito de você lançar essa música? É meio que pra você ter alguma coisa pra alimentar o seu feed? Tipo, você precisa lançar alguma coisa? Ou é uma questão de gravador? Ou é uma questão de você não perder a crista da onda, sabe? Meio que assim, quem escreveu Xanalá da Gabi Amarantos com a Duda Beat, entendeu? Sei lá, eu não sei se vocês souberem, mas tipo… É meio que só uma grande lacração de você fazer um vídeo que tem umas bucetas, tipo, você realmente acredita naquilo e acha babado. Então, eu acho que vira, não um esvaziamento, mas tipo, gera uma certa dúvida, sabe? E também, se for meio que música pra balada, não tem problema. Não Sim. é nem isso, sabe? Mas música eu acho pop que… também é escapismo. Ninguém tá aqui esperando, meu Deus, eu quero me sentir Tipo, iluminada de boa. politicamente com o pop da Anitta, Não, sabe? de jeito maneira, assim, Sim. sabe? Mas eu acho que a gente glorifica tantas essas pessoas que daí no final a gente não sabe o que elas fazem, então a gente glorifica elas porque elas são bonitas, gostosas e se vestem bem. Tipo, o que é, sabe? Então eu acho Que que no isso… fim também é business, né? A galera quer ganhar dinheiro. mas… É isso, da música produto. E esse lance, tipo, você falou do Xanalá, por exemplo, rolou muito isso dos movimentos sociais se tornarem uma pauta pra vender também. Eu acho que isso Então, o lacra pop é o lacra fenômeno pop. também dos anos 10. E vem, assim. vem há um tempo, né? Tipo, teve Tom Bay da Carol pra frente, tem Sim. muita coisa nesse sentido. E aí rola esse lance de produção em massa, que daí eu acho que é mais do que você tá falando, de você não entender até onde o artista se aproxima com aquilo, porque tá todo mundo falando sobre isso de formas diferentes e ao mesmo tempo muito próximas, aí não dá pra saber tipo, o que é honesto, o que não é, quem tá falando isso. Um exemplo claro pra mim disso é aquela vez que eles falaram com a Jojo todinho lá, que ela falou que o Que Tiro Foi Esse, Viado, era uma música pró-LGBT, né? E aí, tipo assim, o repórter pergunta, mas no que ela defende as causas dos homossexuais? Ela… aqui, ó, que tiro foi esse, viado? Que tá um arraso. Tipo, ela achava que, tipo, o uso do viado já eram assim, nossa, ela tá militando em prol dos LGBT, mudou o Brasil completamente, Tipo sabe? assim, Então, eu acho que esse é um outro problema que eu vejo, assim, né, desse pop dos anos 2000, é muito de esvaziamento de causa, de uma falta de um despreparo, porque são sempre artistas muito jovens, que de fato não têm a resposta que às vezes o jornalista está perguntando pra eles. Então eles, tipo, só entregam, sabe? Isso aqui, viva LGBT e vida que segue, sabe? Que o problema nem é pegar essa música pronta, no caso, e cantar sobre isso, mas entenda minimamente, né? Tipo, se aprofunde minimamente sobre o que você tá levantando a bandeira ou não.
Eu acho que você pegar uma música que não é sua e cantar, isso já existe faz muito Sim, tempo, sim. né? Não é de hoje, assim, realmente. Acho que é só porque você incorpora demais. Não é uma música, é tipo um movimento, né? As pessoas querem falar que não é só uma música. Mas se Sim. você não escreveu, você só tá cantando, então é só uma música, sabe? Então é meio tipo esse contraponto, assim, de você querer fazer com que seja todo um movimento, que seja toda uma estética, todo um 360, mas na verdade você não participou de nenhum processo, assim. Você só fez uma grande curadoria. Talvez isso também seja um trabalho, sei lá, tipo, já é… Curadoria também vale todo a grana e, sei lá, o alcance que as pessoas têm. Não sei, tipo, se curadoria é o suficiente, sabe? Eu acho que talvez não, mas não sei também. Nesse universo de mudanças e surgimentos de artistas, desaparecimentos, coisas, ritmos que se cruzam, parcerias, vocês conseguem perceber alguns marcos do que definiria, tipo, o pop dos anos 10? Assim, tipo, disco X, participação Y, alguma coisa legal. nesse sentido? Eita. Barra. Eu acho que se for pensar em um gênero específico, eu diria que o funk, principalmente… Não nesse sentido. No sentido de, por exemplo… quando Banda UO lançou Shake de Amor e foi parar no MTV, tipo, na competição dos clipes, saca? Eu consigo ver que ali tem alguma coisa… Uma virada, Uma assim. virada. Quando a Anitta lança Vai Malandra, eu acho que ali tem, tipo assim, diz momentos chaves, Exato, assim. é. entendo. Músicas de momentos Acho que até chaves. antes, no caso da Anitta. É tipo, verdade, com Bang foi bem antes, né? Foi tipo 2013. Ela teve o Show das Poderosas, 2013. Ah, é verdade. Aí foi das depois vem Poderosas. Bang, que é 2015, eu acho, 2015, 2016. Para depois vir a Malandra e tal. Tipo, ela tem uns 3 momentos chaves. Sim. Do Essa é funk verdade. mais pop, e aí pro Sim, total exato. pop, assim. Pro erudito. Eu lembro muito, que agora já passou, mas na época que o Naldo Beni lançou Vodka com Água de Coco, eu lembro que foi no sentido de olhar pra essa música periférica do Rio de Janeiro, foi tipo assim, teve gente gringa olhando ele, eu tenho um clássico vídeo que é ele na sacada do prédio dele, assim, uma multidão embaixo cantando junto com ele, assim, então eu acho que foi um momento interessante. Não sei se de fato… Uma grande virada. mas eu sei que foi interessante na época, assim, sabe? Tem Bumbum Tantan, que daí tem esse do viral, porque foi viral, se eu não me engano, A primeira até, a bater em países 1 orientais, bilhão. né? Que rolaram os virais com vídeo, e aí teve sucesso no YouTube, teve gringo querendo fazer remix. Acho que foi um dos primeiros funks, assim, tipo, que foi tão grande lá fora desses, mais recentemente. O MC Bin Laden, talvez. É verdade. Sim. Tá tranquilo, tá favorável. Correu o mundo essa música. O Dipo, Dipo. né? E saiu pra fazer, tipo, evento lá fora, com Red Bull ainda e tudo mais, real. Ele não deixaram Bior, ele que entrar. gosta de Bin Laden, de É brinquedo. verdade, MC O Brinquedo. brinquedo. Tem que ver o que o Diplo roubou, que daí eu acho que ia dar uns parâmetros. Assim, tipo, o Diplo roubou isso aqui. Verdade. Fez feat com a Pablo, então. É O verdade. Pablo, ele pegou essa Anitta. onda. Eu acho que do sertanejo, a Marília Mendonça com Infiel, eu acho que foi uma virada, assim. O Michel Teló é dessa década também, né? dessa O Ai Se Eu década, Te eu tinha Pego, eu acho que pensado, eu tinha foi pensado. mundial, assim. Ele sabe? correu o mundo com essa música Foi. real, E assim. engraçado dessa música que ela estourou no Brasil, estourou lá fora, e eles tentaram replicar, regravando em idiomas locais, só que não funcionava. O que O negócio funcionava era em português. era em português. Por que as pessoas queriam ouvir Ai Se Eu Te Pego em português, né? Eu vi ele, tipo, na época, sei lá, no Instagram, não lembro qual que era as redes sociais do momento, se era mais Facebook. Tipo, numas praias, tipo, sei lá, na Itália, sabe? Nos negócios, assim, nada a ver. E tocando essa música no loop, assim, um monte de iate, ele no iate cantando. Assim, gente, o que essas pessoas veem no Ai Se Eu Te Pego? Eu não entendi nada E desse movimento. Falando em misturas, teve também MC Guimê com, acho que Henrique Diego, que tem aquela suíte 14. Que É foi, verdade, tipo, do foi funk uma das ostentação. primeiras a ter estourado no YouTube E teve também a questão de que, tipo, junto com o funk ostentação, veio o fenômeno dos shoppings aqui em São Paulo, de tentar barrar. Os rolezinhos. Os rolezinhos. Nossa, essa época foi uma loucura. Foi, essa época eu trabalhava em redação, era toda semana treta de, tipo, polícia agride menor por conta dessa questão, assim. Nossa, eu tinha super esquecido da questão dos rolezinhos. Foi muita coisa que aconteceu no pop dos anos 10. Ó, um que eu acho bem significativo foi o ano que os R$50 é da Nayara Azevedo, né? Nayara.
com a infiel da Marília Mendonça, que foi o combo que aí fez as pessoas olharem Virou. pra essas mulheres do sertanejo, né? Esse daí- movimento feminejo, acho que é a coisa mais legal que aconteceu. Eu acho bem na legal. parte Bem legal. do sertanejo. E assim, eu acho que liricamente é bom, eu acho que tem É que eu não quero parecer que o funk não tem refinamento, mas que tem, tipo, sei lá, um cuidado na composição da letra, de tentar discutir alguma coisa para além da simples... Pelo menos no caso da Marília Mendonça, sabe? De tocar, entre muitas aspas, em questões feministas, sabe? Eu acho que tem ali um cuidado em relação a isso. Mas acho que até volta pro que a gente tava falando sobre a aproximação de artistas e pautas, porque não sei se é o caso da Marília, mas quando tiveram as duplas, tipo Maiara e Maraísa, Simone e Simaria, tinham muitas críticas até, acho que uns 2 anos, que eram, na verdade, muitos homens na composição. Sim, né? verdade. Porque o sertanejo, ele tem muita essa estrutura de escritórios e os artistas abaixo desses escritórios, que é o que hoje substituem as gravadoras, de certa forma. O K-pop brasileiro. E É aí verdade. eram assim, tipo, são grupos de compositores homens que criavam esses hits feministas e entregavam pra mulheres cantar. Tanto que alguns ainda reproduziam muita coisa de rivalidade feminina, tipo, uns tópicos que, por serem homens cantando, faltava ainda essa sensibilidade de entender que estava errado, de que estavam reverberando umas ideias erradas. Tipo, não era Nossa, que merda, né? politicão Verdade. quanto pensavam. Uma coisa que eu acho bem importante, também significativa, é quando a Pablo ganhou... Foi música do ano no Faustão? Foi, né? Hit do ano, né? K.O. Isso, com K.O. eu acho que ali foi... Porque foi um ano que teve, tipo, muita música pop muito boa. Eu não sei se a Anitta tava competindo com Vai Malandra nesse ano, mas eu sei que a Pablo ficou em primeiro lugar, assim. Eu acho que, tipo assim, uma drag queen num programa do Faustão, e o Faustão tentando explicar que ela era um menino que se veste Ai, como meu uma Deus. menina. Tipo assim, eu sei que é bizarro, é muito deslocado da nossa Mas- realidade, mas eu fico... Eu lembro que eu tava na casa dos meus pais, e assim, e minha mãe conhecia a Pablo Vittar, e era uma coisa assim... Uau, cara, isso nos anos 90 jamais aconteceria. Era uma coisa muito... homens héteros, ou, tipo, em uma maioria de elite branca, sabe? Né, Então, acho depois bem- ela foi pro Serginho Grossman, né? Ela deu uma bela rodada, assim, nos programas. Esses programas de falar, ou programas, tipo, que não eram só de apresentação, ou, tipo, ela Sim. montada, né? Era meio que ela falando, Então, eu achei isso muito interessante, assim. Ela no Serginho Grossman eu achei interessante, tipo... Eu não lembro quem eram os outros convidados, mas eram umas pessoas muito X, assim. Achei interessante que a Globo ainda comprou essa briga, né? Tipo, de É. levar ela pra A mais Globo lugares. e projetou tal. muito a Pablo, né? Sim, Porque ela sim. teve a participação no Amor e Sexo Isso, antes do sucessão dela, na real. Então, tipo, a Globo meio que já tava por trás da ideia Pablo há um tempo. Verdade. Que interessante isso. Ó, tem, tipo, questão Lua Santana, por exemplo, fez muito sucesso, Nossa, ele principalmente no fez comecinho da muito década, sucesso. assim. Foi meio estranho, na verdade. Uma coisa que eu acho bem interessante da questão do formato ao vivo, que eu acho que é um símbolo dessa década, é a questão do disco ao vivo, da volta do disco ao vivo, que na verdade acontecia no pagode e no axé dos anos 90. Total. Mas o quanto esses artistas, por terem muito dinheiro, estão ressignificando alguns espaços visualmente. Por exemplo, tem muito... Tipo, eles vão, sei lá, no topo de um prédio e constroem um palco em cima do topo do prédio. Ou fecha a hora de Copacabana pra fazer um show lá. O Lua Santana tem um que é bem assim, tipo assim... E são cenários lindíssimos, com uma puta produção com um puta gigante. investimento. Se elas vão no topo de uma favela no Rio de Janeiro e constroem um cenário que pega toda a cidade do Rio de Janeiro atrás e fala assim, caralho, isso nunca na história do rock nacional alguém teve dinheiro suficiente pra fazer isso, sabe? Não. E esses artistas têm, eu acho que é um elemento assim que eu acho muito interessante dessa década. É que tem artistas que também já nem apostam mais no modelo CD, né? Sim. Tipo, de É só o disco, single, assim. né? É single e é disco ao vivo pra caralho, assim. Tipo, ao vivo em Goiânia, ao vivo em Sim. Carapicuíba, sei lá. Mas acho que esses são os únicos, os sertanejos, assim, falando com uma galera de produção, são os únicos que apostam nessas coisas de estrutura, tipo, e eles têm que levar tudo, eles têm que levar os LED, o chão, sabe? Tipo, assim, tem muita gente envolvida trabalhando. E porque é isso, eles vão gravar o DVD e tem que ficar perfeito. Tipo, não tem o que dizer, vai ser esse único, né, que tá fazendo. A Marília Mendonça, eu vi que ela fez lá aquela ação que ela passou por várias cidades, e essas músicas novas só tem ao vivo no Spotify. Tipo, elas não foram gravadas antes, ela tava gravando no dia, né, pra, sei lá, uma ação, whatever. E tá tudo só nesse ao vivo. E eu achei isso meio corajoso. Tipo, você só vai fazer esse ao vivo, sabe? Se na hora você tivesse feito alguma merda, tipo, cantado meio mal, sabe? Tipo, esses pops muito grandes, assim, tipo... Pode ser até a Anitta, eu tava vendo o da Dua Lipa,
Que ao vivo ela não canta igual. Tipo, fica meio zoado, na verdade, quando ela tá fazendo o ao vivo. Ah, mas é que Você deve tem- existir uma pós pesada também, né? Tipo, Sim, mas de lançar, não assim. tem... Não, com certeza, mas não tem coisa que segure. Tipo, a voz da Marília Mendonça é muito pra frente, né? Sim. Tipo, ela tem que fazer... No máximo, você tem uns ajustes de, sei lá, mas eu acho isso legal porque ela se segura, assim, tipo. Então, ela é uma se das segura. poucas que, tipo. Mas é meio banca, assim. impressionante isso, Tem uns casos assim. que regravam total mesmo. Tipo, Tem? teve esse ano o DVD da Ludmilla, que foi ao Uhum. vivo, e aí tiveram várias participações. E aí o CD que saiu inicialmente, que foi que ela apresentou em cinema e tal, para o que foi pro Spotify depois, é bem diferente. Uau, Tipo, sabia disso. que o vocal da babado. Anitta foi totalmente regravado em Favela Chegou. Nossa. O do João, se eu não me engano, também tá regravado em A Boba Fui Eu. Tipo, o que seriam singles, o que seriam os principais, tiveram regravações nas participações. Porque aquilo vai ficar pra Porque sempre, provavelmente teve tipo, alguma coisa tipo, que não funcionou bem ao vivo não e ficou aí legal. eles refazem e tal. Então, ainda sei tem lá, isso. né? Tipo, no pós eles também acabam incluindo umas mudanças assim, porque, tipo, é ao vivo que vai ficar lá depois, então. Então, é meio perigoso, assim, é tipo uma grande aposta, Sim. né? Daí saiu uma da Marília que eu gostei, daí eu fui ouvir, eu tipo, mas não tem versão de estúdio? Não. Eu queria muito ouvir a versão Pra Você é de velha. pra DJ isso é horrível, na real. verdade. É inferno. É Tocar verdade. sertanejo é muito difícil, porque tudo que você acha é com um monte de aplauso e grito no começo e no fim. Eu acho que tem que abraçar a Então, é o estética jeito, e é. vai, sabe? É o É conceito. tipo tocar uns funks que tem as vinhetinhas no meio e tal. Porque, tipo, sei lá, no brega funk, por exemplo, isso é bem Sim. comum e acaba sendo parte da Total, você tem razão. parte da estética do som e tal. Acho Mas que você tem... www.funkneurótico.net, mais que um site. E, tipo, tem vários já sei, funks, já. tipo, a galera já várias vezes em festa. Aí o DJ esquece de dar aquela cortadinha no Certo. final e entra. E, tipo assim, não, foda-se. eu já aceitei isso quando é pro brega funk. Pros Aham. funks ainda Paulista e Rio de Janeiro, eu ainda fico muito assim. Tipo, se eu pego algum que eu, tipo, eu esqueci a vinheta, eu ainda fico me Me culpando senti depois. meio sentido. Poxa vida. Outra coisa que eu acho bem interessante dessa década é a questão de visual, de estética, de cada artista tem uma identidade visual muito própria, e isso se reflete principalmente na questão dos clipes. O clipe, pra mim, síntese disso é o Vai Malandra. Eu acho que, sei lá, apesar de ter o Terry Richardson dirigindo e ter um monte de problemas, eu acho que visualmente ele sintetiza... o clipe do Bang também é um clipe bem Sim. interessante, assim, sabe? total. Mas eu acho que não é só ela, são vários os artistas. O clipe da Isa, da escola, como é que é o nome? Dona de mim? Dona de Mim, tipo, é um puta refinamento estético, assim, né? Fotografia bonita. Até os anteriores, Pesadão, Ginga, tem um visual muito, muito forte. Tipo, é Sim. muito característico, na real. E é legal a gente ver que isso aqui no Brasil começou a funcionar melhor quando lá fora começaram a ficar mais relaxados. Sim. Tipo, o pop lá de fora, em questão de videoclipe, ficou uma coisa muito, tipo, descartável. Tipo, Sim. vou lançar esse clipe aqui porque eu preciso das views no YouTube também. Quem procurar vai ter que achar alguma coisa por lá. E aqui não, aqui começaram, tipo, a gente percebe que a galera começou a investir mais. E também rola um lance de terem diretores específicos que começam, tipo, a se destacar com os trabalhos legais. Então, tipo, tem os primos que trabalharam bastante com a Pablo, tem o Felipe Sassi, que fez Sim. aquela historinha com a Isa, com a Glória Groove, Fez com a com Vanessa todo Camargo, mundo, com né? Lea Clark e tal. Então, tem alguns diretores específicos que vão se destacando por trabalharem com artistas específicos e que vão ajudando a criar essa identidade visual pra cada um. O próprio Condzilla fazendo é Sim, várias verdade. coisas Aí de um, funk. Verdade. um Tipo, grande fenômeno Ele é também. gigante, assim. E ajudou a alavancar muita gente nesse Sim. processo. Tipo, E continua, né? sim. Condzilla é legal que eles chegam a criar essa estética, tipo, ao ponto do próprio Conde não dirigir mais, né? Tipo, ele criou o visual e aí, tipo, tem uma empresa de É tipo pessoas que Kenny agora só fazendo criam, disco, que, né? só criam o que ele Rica. já fez. Então, tipo, continuam essa ideia que ele desenvolveu. É que eu acho legal dessa questão da estética, é porque, para além do material que vai pro YouTube, isso se desdobra em peça de Instagram, em peça de anúncio no Spotify, peça pro Facebook, peça pro show, peça pro envelopamento de metrô, que a gente tem bastante aqui em São Paulo. Então, tipo, é um pensamento cada vez mais amplo disso, né? Não, e no MC Bin Laden, então você tinha a questão do cabelo, né? Do jeito que você descolora o seu cabelo, você tem que pensar numa coisa diferente, Sim. que vai bater o olho e vai ser a primeira coisa, assim, que você vai, sei lá, chocar, ou achar engraçado, ou achar legal. E daí o MC Brinquedo também, que ele pintou. Eu nem lembro como ele pintou o cabelo, mas sei lá. É visual chavoso. Chavoso, mas é que eram cores muito específicas, né? Tipo, Azul e roxo dele. É. Azul e rosa. roxo, azul e rosa. Era, do MC Brinquedo era, Brinquedo, né? dividido.
Eu não sei se alguém faz mais isso, de pintar o cabelo Faz, de um miga, jeito. faz. É só ver aqueles, tipo, o vídeo lá do Eu Sou Rolezeira, sabe? Esses encontrinhos que tem, tipo, no Ibirapuera. É uma coisa que reflete muito na forma de consumir, de vestir, enfim, de ser, né? E com funk no Paulista, recentemente, teve o lance do corte blindado lá também. Ah, que era é, Verdade, do total. Ariel, Verdade. Verdade. Verdade, isso era muito legal. Eu só queria que a gente fizesse aqui um exercício de tentar prever o que vai sobreviver ou não daqui pra frente. Ai, difícil. Eu continuo acreditando na Pablo e no fenômeno drag. Eu acho que estão surgindo outras, tipo, tem aquela Mia Bad Girl que vai pra uma outra vibe mais quase pra PC Music, sim, total. pop bem estilizado. Eu acho que o fenômeno drag é uma coisa que vai se manter ainda, até porque RuPaul's Drag Race continua dando uma audiência muito grande lá fora, aqui as drags continuam vindo. Tem uma geração de, tipo, muito nova de crianças consumindo isso, tipo, que gostam como... Pra além da questão sexual, de uma coisa de estética, de estilo. Então eu acho que é uma coisa que vai prevalecer tranquilo, assim. Não, eu acho que o sertanejo vai ficar um tempo ainda, sabia? Não sei, eu acho que ele tá vai desde se... anos 90, se for pensar. É, 80. Estãozinho Anos 70, Chororó. Estãozinho Chororó é Verdade. 70, gente. Foi só o desenrolar do desenrolar do desenrolar. Eu acho que tem muita mistura pra fazer ainda, que já fizeram um pouco, mas eu acho que dá pra ser muito mais, assim. Tipo, agora a gente tá numa fase meio, sei lá, o feminejo, uma coisa meio do corno, né? Sei lá. Eu acho que vai se desenrolando um pouco as temáticas. E vai um tempão aí ainda, eu acho. Eu acho que a questão do trap agora e dessa a voz carregada de autotune, que já virou piada pelo uso exagerado de alguns artistas aqui no Brasil. Mas eu acho que o trap vai, eu acho que cada vez mais, pelo menos pelos próximos 5 anos, eu acredito a cena do trap de hoje me lembra muito, mais em relação ao público, eu digo, tipo, comportamento de público, o que foi, tipo, o rock colorido, sabe? Sim. Que é muito uma Ah, galera que muito loucura. nova e Uhum. completamente, É tipo, bem ligada à isso. internet. verdade. E que, tipo, eles estão consumindo, que é um negócio muito grande. Tipo, você pega um Matuê, um Rafa Moreira da vida, tipo, são uns números gigantes, mas que a gente não vê, tipo, fora da internet, a gente Sim. não encontra essa galera, a gente não encontra esse tipo de som. Então, acho que me lembra muito o que foi desse circuito colorido nesse sentido. Tipo, é um negócio que já tá muito grande, mas que o que falta pra bombar é, sei lá, tipo, uma matéria no Fantástico falando, Sim. tipo, conheçam os artistas do trap music brasileiro. Que é o que a gente falou no programa do Lola, que a gente falou assim, tipo, o Travis Scott vai ser uma audiência muito jovem que vai ver. Porque é uma Sim. galera que, de fato, a gente não se relaciona, mas que consome muito esse tipo Sim. de música. E você, o que você acha que vai ser um fenômeno? Eu não sei, eu, na verdade mais espero que mais coisas como o Duda Beat venham por aí, desse pop brincando mais com a música pop, mas ao mesmo tempo pegando muita coisa brasileira, referência principalmente à música nordestina e tal. Uhum. Apesar de que ela já fez um monte de coisa que não tem nada a Eu ver. acho que Duda Beat não... Eu tenho muito medo do próximo disco, assim. Se é que vai existir um próximo Você acha disco. que ela não vai crescer? Ah, eu não sei. Eu já senti que desgastou, sabe? Entendi. A não ser que ela venha com um disco novo, Fudido. muito fudido, muito surpreendente. Mas aí eu acho que é meio que correr atrás. Espero estar errado, mas eu acho que ela tá... Todas as músicas que ela lançou depois, nenhuma, assim, é tão icônica quanto as músicas que estão no CD. Eu acho que é um disco de pop, um pop perfeito, assim, saca? Então me preocupa no futuro o que ela vai lançar. Não, mas o que eu digo é que eu espero que mais pessoas como ela surjam, Entendi, e não entendi. só ela Ela. tenha a sua sobrevida. Concordo. Eu acho que também vai ter muita coisa que a gente nem consegue Não. prever agora e que de repente vira um fenômeno absurdo, assim. Você, Tintal, o que você acha? Acho que as drags continuam também, mas como foi um mercado que tipo, teve um boom muito grande, acho que ainda rola essa enxugada pra entender até onde, tipo, o que é música consumível, o que foi só viral, o que tipo, foi um negócio que tipo, funcionou pra te brincar aqui, mas que não vamos escutar a longo prazo. E que mais pra frente fica um lance mais de separar menos também, tipo, entender menos como música drag, música LGBT, mas tipo, só como música, que é um negócio que a galera groove bate muito na tecla, por Sim. exemplo, tipo... Ela reclama muito que elogiam ela como, tipo, a melhor drag. Tipo, não quero Pode ser a melhor crer. drag, eu quero ser a melhor artista. Então, de começar, tipo, a misturar um pouco mais. E também boto fé nisso dos sons Nordeste, até porque, tipo, fora o hype da Duda, a gente teve aí uma atenção muito grande pra uns sons, tipo... Baquecho do Blues, teve... A Bahia voltou com Baiana tudo nessa System, década, é verdade. Tem, tipo, então tem muita coisa, tem muita gente olhando pra lá, a Tocha, tem muitos sons de lá que estão... O pagode romântico tá vindo voltando. pra cá com tudo. Então eu acho que isso ainda tem muito que explorar, porque é um negócio que tem bastante gente olhando, mas ao mesmo tempo que tem muita gente olhando, estão olhando pra coisas muito específicas. Então, tipo, dá pra explorar mais e dá pra tirar muita coisa dali.
Deixa a Anitta chegar lá, que ela vai se apropriar de tudo e aí todo mundo vai Me conhecer. veja um quilinho desses, 500 gramas desse aqui. Uma coisa que eu acho que eu queria muito ter coisas, por exemplo, assim, música do Maceió, música do Amapá, sabe? Essas, tipo, regiões do crer. Brasil Sim. que nunca chegam até aqui, sabe? Mato Grosso, que daí vem mais sertanejo, né? Mas, sei lá, algum ritmo muito regional Sim. que nunca repegou. Queria muito que viesse uma coisa assim, tipo, totalmente nova, futurista pra Seria nós, ótimo. sabe? Mas tá na conta da internet. A internet que vai fazer isso, Verdade. querendo ou não. Porque, tipo, em algum momento vai aparecer, igual, tipo, apareceu a Loma com Brega Sim. lá no comecinho, sabe? Tipo, em algum momento vai aparecer alguma coisa que todo mundo vai achar estranho e vai gostar, porque é diferente. Nossa, é verdade, TV Loma, né? Tinha Também esquecido. por aí. Eu fiz a perguntinha lá no nosso Instagram. Quem é o grande nome do pop brasileiro dos anos 2010 para as pessoas? Oba! Muita gente, a maioria falou Pablo Vittar, mas bastante gente falou Jalu. E concordo com ele, eu acho um nome bem interessante dessa década. Tanto ele quanto a MC Tá vieram com um som muito próprio. É que eles são quase no final já, né? É que o Jalu tá desde o começo da década. Ele só foi lançar o primeiro disco em 2015, mas eu lembro de escrever sobre ele em 2011. Mas acho que ele tá desde 2009 Com os fazendo remixes, né, coisa. que ele fazia. Ele fazia muita versão pra música gringa, assim. Falaram a Nira. O Pulp Underline Sci-Fi falou protagonismo LGBT. Boa. Interessante. O Bruno Bari falou Rubel. Tipo, Não sei. tentei entender. Tentei entender. Talvez, eu acho que talvez no sentido de eles mais Ana Vitória, mais Thiago York, sabe? Isso é gostoso. Isso é gostoso, não. Isso é verdade. Do Fale, entregou aí. Porque é um som gostoso, né? Tipo, Eu acho que é o tipo de pop que essa galera preconceituosa embarca, sabe? No sentido de, esse é o pop de verdade. eu acho que é isso. Porque as letras são complexas, não é aquelas putaria que vocês ouvem, sabe? Eu consigo ouvir as Frevo de pessoas 4 falando folhas, isso. meu. Ah, mas é aquela coisa que, tipo, será? Cícero já fez, Sim. Genesi, o Thiago Petit no primeiro disco. É que eu acho que eles são É que eles não Menores. eram mainstream, né? Nunca Esses foram nomes. tão Ana Vitória é, tipo, muito grande. Eu acho absurdo. E a quantidade de pessoas que gostam, as meninas, gente. Mas eu acho que é essa cena do fofo, né? Tipo, Sim. do Fofolk, trem bala, é. do fofoque, exatamente. É. Boa. Isso vai permanecer, talvez. E ao final a gente tem que responder a pergunta. Estamos vivendo a melhor fase do pop nacional? Tintel, começar por você. Eu acho que nesse finalzinho de década, sim. Eu acho que a gente... Tipo, esse monte de nome que apareceu, isso da internet ter revelado e acendido. Jalu, Tá, Duda Beat, Potiguara. Tipo, toda essa galera um pouco menor que tá crescendo agora. Eu acho que a cena melhor pra o que vai vir a ser o pop brasileiro. Até por ser um pessoal que representa não só novidades dentro do som, mas também enquanto pessoas, artistas, sabe? São, tipo, figuras muito plurais e que descrevem melhor essa pluralidade que é o Brasil, culturalmente falando. Então, eu acho que estamos caminhando pra isso. Lacrou. Lacraste. Elô, você acha que o pop atual é melhor do que o pop da Rita Lee nos anos 70? Olha ele. Que é Eu acho melhor que do com certeza ele é mais inclusivo, tipo, é mais democrático, sabe? Eu acho que melhor é foda, né? A Não ideia- existe isso. Não existe Não tem isso. como. Mas eu acho que se ele é mais democrático, e talvez ele seja mais legal. Mas assim, tem várias coisas dos anos 90 que eu gosto. Tipo, axé, eu achava um movimento muito legal e muito foda. Não sei se todo mundo concorda, mas eu acho muito legal. Então, eu não sei. Tem alguns movimentos anteriores que eu gosto muito. Mas eu acho que esse talvez seja mais democrático. Então, a gente pode falar que talvez seja mais legal. Talvez depois a gente pode falar isso. Mais Boa. legal. Eu concordo muito com o Tintel também. Acho que é um momento que tá nascendo muita coisa boa. E acho que, tipo, de fato, é um momento mais plural, assim. Sim. Não sei se eu tenho muito mais o que falar, além do que ele já falou. Eu acho que é a melhor fase. Eu acho que Monza Drift é muito melhor do que Chega de Saudade. Chega de Bossa Nova, chega dessas coisas de velho, gente chata, eleitor de Bolsonaro. Mas é chega. música de verdade. A música de verdade é essa agora e quem não percebe isso são os velhos, tá? Lacra. Toca Elis Regina como nossos pais. Vamos pro próximo bloco, então? Bora. Não paro de ouvir. Não paro de ouvir. Não paro de ouvir. Segundo bloco do programa, Não Paro de Ouvir. Elô, o que é esse bloco? Nesse bloco a gente dá recomendações de músicas recentes que a gente não para de ouvir. Na última semana, última duas, alguma coisa assim.
Boa. Vamos começar por você, Tintel, nosso convidado. Já sei o que você vai recomendar. Nem sabe. Não, mas o que eu não paro de ouvir agora, eu tô completamente viciado, é no novo trabalho da Glória Groove. Ela lançou hoje o clipe pra Sedanapo, que é o novo single do EP Alegoria. E esse EP é mais uma vez ela fazendo um 360 por tudo que ela faz. Então ela canta, ela compõe, ela faz rap. E aí ela trabalha, tem um reggae, tem tipo mais levado pro hip hop, tem um funkzinho. Então é um EP, então cinco faixas. E ela faz de tudo nesse EP, tipo, ela se desdobra e consegue entregar um trabalho muito completo. Então, versátil. Eu não paro de ouvir o EP Alegoria da Glória Groove, com destaque pra faixa Sedanapo. Boa. Você não vai falar da Tinashe? Não. Como não? Você vem aqui, você tem que falar da Tinashe. Alimentá-la de novo. Não sei se vocês viram que teve a foto dela na cozinha. Sim, que a cozinha dela não tem nada, tadinha. Coitada. A culpa é minha, que eu não tô divulgando bem. Mas sim, Tinashe, Songs For You. Songs For You. Fica aí a dica. Você gostou? Também. Eu escutei ele bem por cima ainda, não parei pra ouvir com calma. Eu tinha escutado mais os singles, na verdade. Mas o que eu ouvi, eu gostei. Sim, a Tinashe, ela é muito boa, né? Ela é muito boa. Eu gostei que ela trouxe... Não é o Aquarius. Eu acho que aquilo assim, meu Deus... É R&B Perfection, assim, impossível de replicar. Mas ela traz muito da coisa das antigas mixtapes dela. Sim. E esse R&B, assim, que é um R&B muito de anos 90, meio sujinho. Que é mais a vibe dela, né? Tipo, sem gravadora pressionando. É mais Exato. o que ela curte fazer. Sem já. forçar uma música que não... Isso aqui não era ela, sabe? Metendo então, tipo, ela em tudo quanto é feat. E ela ficou em número 1 no iTunes. No iTunes, né? E a Ariana Grande tá ouvindo e divulgando no Store também, o que é perfeito, importante. O que eu não tô fazendo, a Ariana está. Boa. Então vou eu aqui, já emendando que você falou Tinashe, era minha também. Mas o que eu não paro de ouvir é o disco novo do Rincon Sapiência, o Mundo Manicongo, Dramas, Danças e Afro-Raps. É o segundo álbum de estúdio dele. Ele lançou em 2017 o primeiro álbum de estúdio, agora ele tá com um novo. Como o próprio nome diz, ele é um trabalho muito mais dançante, muito mais voltado para elementos do trap, mas ele tem, tipo, R&B, tem funk, tem pagode romântico, tem rapzão cru, assim, na rima pura. É repleto de participações especiais, tem até o Mano Brown em uma das faixas. Gostei bastante do que eu ouvi, gostei do que ele já tinha lançado como single. Eu fiquei meio triste que eu acho que era Afro-Rap, que foi uma que ele lançou logo depois do primeiro disco, não entrou nesse trabalho, e era uma puta música. Era um puta single, verdade. Puta single. E até que tinha a ver com o som do disco, né? Muito, casava total. Muito casava total, assim. Então, recomendo bastante, Rincon Sapiência, Mundo Manicongo, Dramas, Danças e Afro-Raps. Outra recomendação é uma não paro de ouvir. De fato, eu não paro de ouvir porque eu tô tentando ainda entender. Que é a estreia da Hannah Diamond, com Reflections. Hannah Diamond é um nomezinho importante da PC Music. É esse movimento que apresentou nomes como Sophie, o Ed Cook, a própria Grimes usou de elementos em alguns dos trabalhos, a Caroline Polachek agora. Mas a Hannah Diamond é uma que estava lá atrás. O meu problema com esse disco é que eu acho que justamente ele chega atrasado. Eu acho que ela poderia ter lançado esse disco, sei lá, uns 5 anos atrás. Então eu sinto que ele tá meio datadinho, perto do disco da Caroline Polachek, ela assim, até bem inferior. É que toda a galera do PC Music tá em outra vibe agora, né? Sim. O pessoal tá muito numa vibe mais triste, mais melancólica também. Verdade. É uma outra pegada agora. E ela tá muito no que era a PC Music. Esse pop meio um popzinho muito estilizado, com muita distorção na voz, só que as músicas algumas músicas estão muito parecidas. Eu sinto que foi meio feito a toque de caixa, assim, sobrou esse tempo aqui, você quer gravar? Vamos. O filho dela foi porque ela não produz, ela só canta e compõe. Mas é um trabalho interessante, um jeito diferente de ouvir música pop. Nick? Bom, minha dica dessa semana é uma banda chamada The Hanged Man, com o single Good Dreams. Foi lançado há algum tempinho, assim. É um sonzinho psicodélico, anos 60, 70. Me lembrou muito Tame Impala com Encontro com Tênis. Ah, sério? A duplinha lá? Fofos. Que é uma coisa meio anos 70, good vibes, meio... litorâneo, assim. Boa. E aí, tem uma mina que canta, chama Rebecca Rawford. A voz dela é linda, assim, é toda meio imã, assim, meio... bem delicadinha. E tal. Eles estão preparando um disco pro ano que vem. O disco de estreia deles chama Of Blood is Full, de 2017. Fora isso, eles têm mais 2 EPs. Legal. É muito bom, um sonzinho bem gostoso. Essa música tem um clipe também, que é legal, e dá pra ver a banda. E é isso. Boa. Repete o nome só. Chama The Hanged Man, com o single Good Dreams. Boa. Elô. Bom, gente, eu não tenho muitas dicas boas.
essa semana. Que negativo, pessoa tóxica. Ai, eu não sei, eu entrei de férias, eu comecei a ver Netflix, tipo, sabe? Eu parei de ouvir música, assim. Mas eu tenho uma música que eu gostei, que é a música nova da Soccer Mommy, que chama Yellow is the Color of Her Eyes. É linda. Que musicão, fiquei bem surpreso. Lindo, clipe lindo, a estética muito bonita. Eu adoro que ela, tipo, permanece no cabelinho, nas chuquinhas. Eu acho que vale ouvir, assim, animada pros próximos trabalhos. Tá bem mais calmo e bem mais fechado o som, Sim. né? Tipo assim. Achei bem diferente do que ela fez no disco anterior. É mais guitarra, assim. Eu não sei, mais... Eu senti que tem mais acabamento, assim, sabe? Tipo, mais camada na música. É menos cru, assim. É menos cru. Eu senti uma coisa mais turnover, sabe? Numas guitas mais, tipo, sei lá, mais indies, assim. Eu não sei se eu gosto mais, mas eu acho que é um desenvolvimento, é uma evolução, assim, pra ela. Então, eu tô animada pra ouvir o próximo trabalho. Eu gosto muito das letras dela. Eu ia falar a Sasami lançou um CD, mas eu não gostei. O EP? É, um EP. Eu gostei, eu achei Mas a são versão pra... covers. Não, a última é cover. A primeira também. É também? É uma música, tipo, de Natal, meio folclórica dos Estados Unidos, entendeu? Não sabia. Por que tá todo mundo nessa brisa porque é lucidez, Natal, cancela? né? Ai, mas que porre. Que brega, né? Todo mundo quer ter o seu... ser a Mariah Carey. Movimento Mariah. Gente, só a Mariah pode. É que eu achei a versão dela pra Silent Night tão bonita. Ai, mas... Podia ter ficado em Porra. silêncio, né? Canta em Silent. casa, bota no YouTube, bota no Spotify, né? Credo, parece eu reclamando das pessoas. Não é? Eu Pessoa acho pouco a tóxica. mais. Mas enfim, daí eu fui ouvir hoje e falei, nossa, será que eu recomendo essa Sam? Eu adoro ela. Daí eu fui ouvir e fiquei, tipo, decepcionadíssima, assim. eu não curti. estou recomendando. Embarquei. Ou se estou recomendando, então. Não estou. É Little Drummer Baby o nome do EP. Não ouve. E só mais uma indicação. Claro. O Tuyo lançou esses dias a versão remix do disco Pra Curar também tá maravilhoso. Quem Tinha- falou isso? Não, a gente tinha você falado já falou. de uma música só. Tinha No- saído Vida Louca com Boss em Drama. eu E falei agora isso. tem um disco completo com vários remixes Isso eu não sabia. maravilhosos. Não ouvi. Mas quem que participa, sabe? Ó, tem o de Caps, Uau! Boss em Drama, tem Ardles, Shediak, tem o JLZ, eu não sei pronunciar, mas ele trabalhou com Baca Show do Blues, trabalha com uma galera bacana também. Loura Flores, Carlos do Complexo. Então, tipo, tem vários nomes que são desse Que massa. eletrônico bastante underground gente. BR. E tá muitíssimo legal o disco também. Eles arrasam. Boa. Repete né? o nome? É Pra Curar remix Ah, tá do bom. Toyo. Boa. Vamos pro próximo bloco? Bora. Você precisa ouvir isso. Você precisa ouvir isso. Segundo bloco do programa, você precisa ouvir isso. Nick, o que é esse bloco? Nesse bloco a gente vai falar de coisas lançadas em algum momento da história humana e indicações de filmes, livros, músicas, qualquer coisa relacionada ao mundo musical. Séries da Netflix também, Lu? Séries da Netflix. Então começa você. Não, eu vi Eu vi Coisa Dora, no caso, então eu também tô homenageando ela aqui. Falecida Isadora. Tadinha. Ela tá trabalhando, gente, calma. A gente viu juntas um episódio de uma série nova que não é tão boa, mas da Reese Witherspoon, sabe? Que ela tá entrevistando algumas mulheres que ela gosta. Então, é meio que isso. São vários episódios, cada episódio é uma pessoa. E ela tá entrevistando mulheres que ela considera, sei lá, fortes ou whatever, inspirações pra vida dela. E o primeiro episódio é com a Dolly Parton. E é bem legal, assim. É tipo 40, sei lá, meia horinha, bem rápido. A Reese vai lá a Reese, né, íntima. Mas vai lá na casa da Dolly Parton pra conversar com ela. E, não sei, a Dolly Parton é uma pessoa incrível. Eu não conhecia tanto, assim. Eu não ouço tanto ela. E ela tá falando meio que da jornada dela. Que ela vem de uma família, tipo, super humilde. Da puta que eu pariu. E que ela escreve todas as músicas dela, que é uma coisa que eu não sabia também. Sim. Eu sou super, tipo, leiga em relação a Dolly. E ela escreveu I Will Always Love You. E ela conta que o Elvis queria comprar essa música. Ela ia ter que abrir mão dos direitos. Sabe? Tipo, tem várias coisas ao longo da jornada dela que ela só foi muito true, assim. Ela fez Ela o que sempre foi ela... muito revolucionária nesse aspecto. Eu fiquei bem chocada, assim. E também tem uma série... Eu não vi ainda, mas aí depois disso eu quero ver. Daí vai dar uma dica que a Netflix soltou. Que são várias mini-histórias inspiradas em músicas da Dolly Parton. Então tem uma legal. história, Jolene... No Netflix Brasil? Não sabia. E daí é isso, assim, é tipo uma série com vários episódios. Cada episódio, cada não sei como é, não vi ainda. Cada história é inspirada numa música da Dolly Parton. Então, sei Legal. lá.
É uma dica, tipo, dessa pessoa também, um conceitinho, assim, da Dolly, porque eu não conhecia tanto, assim, tipo, essa narrativa dela, que ela escreve todas as músicas, que ela é super, assim, uma songwriter pesadona. E eu acho que vale conhecer um pouco. E, tipo, elas vão lá na casa dela e ela mora, tipo, numa casa super normal. É muito louco, tipo, ela deve ser ricaça e ela Hashtag mora... humildade. Humildona, pesada, assim, eu fiquei chocada. A Isadora não acreditava que a casa dela era, sabe, tipo, paninho no fogão, assim, Aham. sabe? Tipo, Nossa, umas ela deve ser coisas muito assim. aquelas tia que coloca pano em cima do botijão de É, gás. aquele do gatinho, crochê. gatinho triste, escrito É. segunda-feira. Ela é exatamente essa pessoa. Imagina Dolly Parton, tipo, gente. Aquele pelo amor de botijão de gás, assim, com rendinho em tricotada, volta. assim. Então, enfim, essa é a minha dica. A série com a Reese Witherspoon chama Shine On. E daí tem vários outros episódios que eu não gostei tanto, mas esse com a Dolly vale assistir. Boa. Já que estamos falando de mulheres revolucionárias, eu queria falar da minha mulherzinha da semana que eu trago. Sempre uma Vai. mulher invisibilizada, ou pouco conhecida, talvez, das pessoas da nossa idade, mais jovens, que é a Clementina de Jesus, que ela é, talvez, assim, um dos nomes mais importantes do samba brasileiro. E a gente estava falando muito dessa questão dos ritmos periféricos, no sentido de folk, da cultura popular. E ela foi um nome muito importante nesse sentido, porque ela era filha de escravos. Então, a beleza da obra dela sempre teve no fato de que ela trazia essas canções de escravos, essas canções desses grupos marginalizados pra dentro de estúdio. E isso, assim, tipo, abriu a cabeça de muita gente. Então, assim, ela cantou, tipo, com o Milton Nascimento, com o Alceu Valença. Várias pessoas trouxeram ela pra dentro de estúdio pra trazer um pouco desses elementos pra dentro dos trabalhos deles, assim. Ela foi doméstica durante mais de 20 anos. Ela era só, tipo, uma cantora de bairro, assim. Até que um dia ela foi descoberta, começou a cantar em rádio, começou a cantar em roda de samba no Rio de Janeiro. Ela foi gravar o primeiro disco dela, tinha mais de 60 anos, assim. Então, Caramba. é uma coisa muito parecida com o que rolou com o Cartola, que ele era muito de um nicho, de uma galera específica, e só, tipo, depois de velho que ele foi pra dentro de estúdio gravar as músicas dele. Mas o que eu vou recomendar é um disco dela que se chama Clementina e Convidados, de 1979. Eu acho um disco mais acessível pra quem ainda não tá acostumado com esse samba, tipo, mais de raiz mesmo, que não tem essa pegada tão plástica, que é desse samba dos anos 80, ali, que foi muito do que o Zeca Pagodinho trouxe. Esse disco tem participação da Clara Nunes, do João Bosco, do Martinho da Vila e do Adoniran Barbosa. Então, assim, vale não apenas por ela, mas por esses encontros, assim, muito interessante. Minha outra recomendação é que na edição que a gente falou dos discos de 2009, eu lembrei que a gente falou rapidão do Merriweather Post-Pavilion, do Animal Collective, e ele tá completando 10 anos de lançamento. Para celebrar, eles lançaram uma versão ao vivo do disco que se chama Ballet Sleepers. Não é tipo assim, todas as músicas do disco, mas músicas que eles tocaram na época da turnê do disco. Então tem faixas de 20 minutos de duração, com uma aspira muito louca, vale muito a pena ouvir. E eu vou trazer esse conceitinho que é conhecer o Animal Collective. É uma banda que já existe desde o final dos anos 90. E como eles têm muita coisa, eles são sempre membros mutáveis. O ápice foram 3 principais. Um que fica meio surge de vez em quando. O Geologist tá sempre lá, né? Mas tem o Deadkin lá, que é o que mais, tipo, fica saindo e voltando. Né? Mas o principal é o Avatar e o Panda Bear, né? Que são os dois principais cabeças, eles que começaram o projeto. Mas aí eu montei uma seleção aqui de, tipo, 4 discos e 2 EPs pra quem não conhece o Animal Collective. Então começa pelo Merriweather Post-Pavilion, porque ele é o disco mais pop da carreira deles. Ouça, sei lá, My Girls, Brother Spot, é uma coisa, tipo, muito fácil de você assimilar a sonoridade. Aí, o disco é de 2009. Aí você vai voltar pra 2004 pra você ouvir o Santongs, que eles vieram tocar no Brasil aqui o disco na íntegra, que é um disco mais voltado pro folk psicodélico, então é só o Avatar com o Panda Bear, tipo, violão e percussão muito louca, que foi igual efeito muito louco também. Na voz. Aí você vai pra 2005 pra ouvir o Feels, que é um disco de pop psicodélico, assim, muito gostoso. Tem umas musiquinhas bem mais acessíveis. Ele é o Merriweather Post-Pavilion, só que sem toda aquela pira de sintetizador e colagem eletrônica.
Aí você vai ouvir 2 EPs, que é o Fall Behind de 2009, que é também tipo meio que uma sobra de estúdio do Merriweather, e o Meeting of the Waters, que foi gravado no Brasil em 2017, que é todo inspirado pelo conceito da música amazônica. Eu não gostei muito disso. Eu gostei bastante, dá licença. A dica é minha. E quando você estiver já muito louco ou incapaz de perceber a beleza de um disco como o Nick, você vai ouvir o Strawberry Jam de 2007, que é o disco que eu acho que, assim, é a maior piração eletrônica deles. E aí, assim, use drogas, não use, mas ouça esse disco. É isso. Muito bom. Tintel. Certo? A minha dica, na real, é um projeto que eu ajudei na curadoria, inclusive, que foi o conteúdo de Mês da Consciência Negra, que tá acabando agora na Deezer. Boa. A Deezer, eles prepararam... Aí eu contribuí com isso, fizemos um canal só de conteúdo de artistas negros brasileiros. Então tem playlist de todos os gêneros, tipo samba, rap, funk. Tem uma lista de podcasts produzidos por pessoas negras também. E a parte que pra mim foi mais legal é que tem uma lista de discos por dia. Então, tipo, todo dia tem um disco de artista negro. Uau. Que é meio que, tipo, essencial que você ouça desde tipo, coisas muito antigas até coisas bem atuais que às vezes passam despercebido, tipo, uma MC Tá, por exemplo. Então, a dica é este canal como um todo, na real, porque tem muito conteúdo pra consumir que continuará disponível após novembro. Então, tipo, dá pra aproveitar muito do que foi disponibilizado lá. Então, só na Deezer procurar por Mês da Consciência Negra e aí tem o canal completo. Muito bom. Muito massa. Fechou? Falta eu. Ai, desculpa. Nick. Hoje eu acordei um pouquinho com saudades do passado. Como é que chama essa sensação? Nostalgia. Nostalgia. E eu lembrei de uma banda que eu ouvi bastante ali por 2012, 2013, que é um nome um pouquinho longo. The World is a Beautiful Place and I'm No Longer Afraid to amo. Die. Repete devagar o nome. The World is a Beautiful Place and I'm No Longer Afraid to Die. Como Boa. você já pode imaginar, é um Triste. eminho. O disco que eu vou recomendar hoje é o Whenever If Ever, de 2013. É o primeiro deles? Não, é o segundo. O segundo. É uma combinação de emo com, sei lá, um post-rock, com de vez em quando spoken word, com de vez em quando umas guitarreiras meio pesadas. E meio indie também, tem umas coisinhas Sim. assim, do indie clássico, assim. Foi um dos primeiros shows que o Monkey Bus produziu aqui, então, tipo, pra mim é muito significativo também, tipo, ter visto eles ao vivo no show que a gente produziu e tal, foi legal pra caralho. E é isso, assim, tipo, pra você que gosta de um eminho, ou até de um som indie um pouquinho mais triste, vai nessa que é muito bom. E é Boa. isso. Recadinhos? Vamos que hoje a lista tá cheia. Bastante coisa. Vou só começar lendo os comentários da última edição do programa, que foi One Hit Wonder, artistas de um sucesso só. O DJ Catatal falou, episódio mais karaokê de todos, muito legal. @Kleberfak, você precisa ouvir o álbum Word Click do Delight. Good Beat e Power Love são hinos. E também precisa ouvir uma música que eles lançaram um tempo depois, Picking in the Summertime, que é muito diferente, mas também maravilhosa. Mas pro grande público, Delight é o One Hit Wonder, sim. Que a gente falou que eles têm o Grooves in the Heart, e a gente ficou na dúvida se eles tinham outra música, e ele falou que tem algumas outras músicas, sim. O Anderson Underline S fala, gente, estou ouvindo esse episódio no momento, concordei com praticamente todos os nomes da lista. Mas na minha opinião, o trio Hansons e a banda Maná não poderiam entrar nessa lista, pela relevância de cada um deles até hoje. O programa está incrível, parabéns. Comentário do Cafarias 200. Se não perdi, não ouvi vocês lembrando do maior exemplo de One Hit Wonder dos 90. Crash Test Dummies com... É verdade. Qual que é essa? Puta, era uma voz que parecia o cara do conheço. Metallica. Você não vai contar? Eu não vou lembrar. Tá, vou pesquisar depois. Bom, temos mais alguns no Twitter. A Venus in Furs, ela falou... Conheci o meu podcast de música, podcast VFSM. Mas sobre o episódio One Hit Wonder, faltou a Débora Blando. Eu tava ouvindo ela na Essa academia ontem. E ela continua. E como Sex Pistols entra nessa lista? Além de Kiss Me, tem a versão de There She Goes, que foi pra trilha de propaganda. Eu amo, acompanhei tanto a banda que tem até o CD. Meu Deus. Mas a Débora Blando não é One Hit Wonder. Ela teve pelo menos umas 5 músicas Ela que teve foram coisa de novela, né? sucesso em novela aqui no Brasil. Tipo aquela Somente o Sol. Tem aquela A Luz que Acende no Olhar. Ela tem várias músicas assim famosinhas aqui. O Westachesky também, ele mandou um monte de coisas, mas eu vou ler um só. Ele falou que a gente não falou da Daido, é verdade. Mas ela não é One Hit Wonder, gente. Tanto que ela veio, sei lá, tem 2 semanas que ela veio no Brasil.
ela tem, tipo, uma puta discografia, assim. Ela não é... É porque, tipo, o Thank You tocou bastante, mas Não, ela mas já a gente tá tinha falando outras de hits. músicas. Não, ela tem mais. Eu não sei te dizer quais, mas eu sei que ela tem. Mas um One Hit Wonder que a gente não falou é o Twister, com Esse Amor, Nosso Amor, da 40 Graus de Febre. A gente não falou do Felipe Dylon, com Musa do Verão. Felipe Dylon, que é neto do Bob Dylan. E a gente tem mais uma aqui, a Natália Pandeló. Falou, tinha que ser a fada sensata Almeida Dora, que não veio hoje, para defender New Radicals Falecida, Isadora. no podcast VFSM. Vamos para os recadinhos, então? Bora. Dia 14 de dezembro, podcast VFSM no Mirante, da 9 de julho aqui em São Paulo. Tá Entrada gratuita, tá chegando. Vai ter discotecagem da gente. Venda de camiseta cinquentinha. Na camiseta bonita aqui que o Nick tá usando hoje. Traga Vocês dinheiro vão ver na contado. Vocês vão ver na foto hoje. Traga um dinheiro contado. Vem abraçar a gente. Vai ser bem divertido, vai ser legal. Vamos celebrar esse final de ano. Prometo que eu vou tocar Mariah Carey. Eu vou tocar All I Want for Christmas Is You. Boa. Nós teremos o sorteio de Natal do podcast e dessa vez serão 2 pacotões, um exclusivo para os padrinhos. Então o que o padrinho faz? Nada. Ele pagou, ele já automaticamente Chique. vai concorrer. Então, mas ele também pode participar do sorteio no Instagram. O padrinho já é um ser iluminado, então ele não precisa fazer mais nada. Mais nada. Mas essa sexta-feira, na semana da publicação deste podcast, eu já vou subir no Instagram um post onde você vai ter todas as regras do que você faz para concorrer a esse pacotão que tem CD, camiseta, pôster, revista balaclava, tem mais um monte de coisa que a gente tá acumulando ali. Brindezinhos à torta e direito pra você o quê? Aproveitar o seu Natal ouvindo música boa com o seu podcast favorito. E a gente quer agradecer todo mundo que tá apoiando a gente nisso. Tem o Música Pra Ver, tem o Popload, tem a Balaclava, tem o Monkey Bus, tem o Miojo Indie. E é isso. Um monte de gente muito legal apoiando a gente nesse fim de ano pra dar muitos presentes pra galera. Boa. Gente, só pra avisar que no final de semana do dia 5, tem assim em São Paulo, né? Ah, é verdade. E tem uma programação legal rolando. Eu toco com a Bruncos no CCSP. Vai ser um show curto, mas vai ser legal. Quem quiser ir ver. E vai ter o showcase da Balaclava também, no Cine Joia. Que vai ter Land of Talk de novo. Boa. Vai ser A gente tudo. falou, você não tava no dia que a gente comentou. Ah, legal. Tá bom. Você tava tocando, louca. Eu tava ocupada, bucada. Mas, enfim, gente. Então, redando esse recado aqui. Land of Talk tá no Rei Jadza Moons Stroll Dangsland. Vai rolar no Cine Joia. E vai ser muito tudo. Quem viu Land of Talk no Balaclava Fest no Breve sabe que o show é lindíssimo. Foi foda. Então, vai ser babado. Vamos aproveitar esse final de semana muito cheio de programação. Bom, e lembrar também que tem 2 showzinhos Monkey Bus já pro ano que vem, pro começo do ano que vem. É o show do Turnover, dia 25 de janeiro aqui em São Paulo, no Fabrique, e dia 24 em Porto Alegre, no Agulha. Então é isso? Git Intel, suas redes sociais, onde as pessoas te encontram, te acompanham o seu trabalho, onde vão ver tocar, tem show nos próximos finais de semana. Minha data principal por agora vai ser a próxima edição da Trophy, que vai ser a minha festa de PC Music e Pop do Futuro. Vai ser Boa. na Zig Duplex, Tudo. dia 13 de dezembro. Essa que é a legal. data que eu vou bater muito agora na tecla, pra todo mundo ir. Boa. Vou flopar. Minhas redes sociais é @GitIntel, no Twitter, Instagram, Facebook, @GitIntel. Vocês me encontram em todo lugar. Arrasou. Elo, @EloCliver no Instagram e no Twitter. E @Revista Balaclava, pra quem quiser saber das novidades. Tá rolando Black Friday na lojinha da Eu vi. revista. Bota fora, né, menina? Não aguento mais as coisas lá em casa. Então, comprem, tá super barato. É isso, esses são meus recados. boa. Nick, Nick _ Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. Segue também o outro podcast, o Pós-Jovem. pós-jovem. A gente volta agora no dia 14 de janeiro. Boa. Eu sou @KleberFac no Instagram, dicas diárias de música todos os dias e todos os dias mesmo, sem Até faltas. domingo, meu Até Deus. domingo. Pesado, barro. E o Miojo Indie no Twitter. Segue o nosso podcast, @podcastvfsm no Twitter e no Instagram. Procura aí em todas as outras redes sociais. Assina no Spotify, nos canais de streaming e apoia a gente no padrim.com.br/podcastvfsm, porque o Natal está chegando e eu não quero ficar sem a minha ceia de Natal patrocinada por vocês. O meu Chester. Muito obrigado pela audiência de vocês e até a próxima edição do programa. Tchau, tchau.
Esse podcast foi editado por Nick Silva.